Pronto, vou começar. Já comecei a gravar. Perfeito. No seu ok. Eu começo Tá. aqui. Pode começar, Gabi. 26 já tá bom, né? Sim. Fica à vontade. Gente, a Gabi, eu a conheci na mentoria da Lívia Rock, né? Ela foi uma das como eu vou dizer, não foi sorteada, né, Gabi? Porque a gente tinha super um trabalho ativo, mas assim, ela ficou entre as finalistas para participar de um reality da Lívia e era todo mundo ficou muito apaixonado na Gabi. Foi uma assim, se ela entrasse no BBB, certamente ela ganharia, ou ela ia sair com aquela legião de fãs, assim. Então, aproveitem-na lá, né? Aproveitem-la e boa aula para todos nós, tá bom? Parabéns para quem está aqui nessa segundona, 20 horas, viu? Fica à Perfeito, vontade, Gabi, pode se apresentar, tá? perfeito. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Para mim é um prazer enorme estar aqui com essa turma de mentoria. Espero que seja uma aula super proveitosa para todos nós aqui. Estou muito feliz de estar aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mudança de perspectivas, aprender a agir diferente diante das nossas dificuldades cotidianas. Eu coloquei aqui uma breve apresentação minha. Deixa eu passar a tela. Prazer, meu nome é Gabriela Barbosa, sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Tenho 26 anos, sou formada em psicologia desde 2020. Sou psicóloga clínica e mentora de psicólogas. Sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental e neurociência do comportamento. E eu atuo de forma 100% online, atendendo brasileiros em todo o país e no exterior também. A Stephanie comentou que ela gosta muito da área de desenvolvimento pessoal. Isso foi algo que super nos conectou. Então, eu acredito que quem está aqui também se interesse, também queira se desenvolver. E a psicologia ela tem diferentes frentes, e a frente que eu vou trazer hoje é na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Então, se alguém já fez terapia, conhece outras abordagens, pode ver alguma diferença, mas no final, gente, na raiz, a gente sempre vai pensar em elevar, em mudar a nossa mentalidade. Então, eu estou aqui para poder contribuir 1% na vida de vocês. Vou pedir que vocês fiquem à vontade. Eu não sou muito habituada com o Zoom, então vou até pedir, Stefane, se por acaso alguém escrever no chat, você me sinaliza, que aí eu consigo visualizar certinho. Mas, caso vocês queiram, podem abrir o microfone para poder comentar, conversar aqui também, porque eu sou super aberta a isso. Então, vamos lá, vamos começar. Trouxe aqui dentro da perspectiva da TCC como funciona a nossa mente. Tive a ideia aqui de também compartilhar todo esse slide depois com a Stefane, se alguém quiser ter esse conteúdo, pode ficar à vontade. Mas vamos entender aqui como é que funciona a nossa mente dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos que eu atuo. Então, para a terapia cognitivo-comportamental, existe uma relação entre o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. E que não são as situações que a gente passa na nossa vida que determinam que são as situações que causam sofrimento, mas é como a gente interpreta essa situação. E eu já comecei com essa máxima porque todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo enfrenta em algum momento da vida algo que pode vir a desestabilizar, a nos destabilizar emocionalmente. Porém, não é a situação em si que a gente passa que determina o nosso sofrimento, mas sim a nossa forma de lidar. E a diferente forma de lidar, as diferentes formas vêm através da nossa interpretação, o que a gente entende diante do que a gente passou. Então, aqui eu trouxe também uma definição que cada pessoa interpreta uma mesma situação de formas diferentes e por conta disso, elas vão reagir de formas diferentes. O fato de vocês estarem aqui numa mentoria com a Stefane é porque em algum momento vocês viram que precisavam de algum ajuste na vida. E muitas pessoas poderiam também ter essa percepção, mas nem todas vão tomar a decisão de participar de uma mentoria, de querer mudar de vida. E muitas das vezes a gente não entende porque algumas pessoas param no tempo, outras evoluem, mas é justamente por essa máxima, não é a situação, mas é o que a gente interpreta. Então, pessoas passam por situações iguais e agem de formas diferentes.
Bom, o porquê que isso acontece? Porque fato é diferente de interpretação. Então, fato é aquilo que é incontestável. Fato é aquilo que realmente está acontecendo, ou que você observou, ou escutou, ou seja, aquilo que é incontestável e não é argumentativo. Não tem como uma pessoa discordar, porque é um fato, todo mundo está vendo, aquilo ali está posto. Já a interpretação é o sentido que você dá àquilo que você observou ou escutou, ou seja, é a sua forma de pensar sobre a situação. Por isso que, novamente, um fato pode ser o mesmo e cada pessoa vai interpretar de forma diferente. É por isso que acontece muitas das vezes a fofoca. O que é fofoca, gente? Uma pessoa interpreta uma coisa e passa para outra, que interpreta outra, e assim vai por diante. O fato não, o fato é o que é incontestável. Agora a interpretação, ela pode mudar, ela pode se diferenciar. E para isso, eu trouxe um exemplo prático. Bom, eu não vou conseguir ver o chat, acho que eu vou conseguir ver o chat sim. Estou conseguindo ver o chat aqui em cima. Vou pedir para vocês, rapidamente, vou dar 5 minutos para ver se vocês conseguem definir aqui o que é fato e o que é interpretação. São 5 máximas para a gente conseguir pensar aqui juntos qual que é a diferença de fato e interpretação. Lembrando que fato é algo incontestável e interpretação é o que você pensa sobre algo. Então, vou dar. Não, 5 minutos é muita coisa. Vou dar 2 minutinhos. São 8h13 até 8h15 aí para a gente conseguir pensar. 8h15 a gente volta com o gabarito. Ó, teve uma que eu fiquei na dúvida, hein? Mas pode ser que eu erre duas. Vamos ver. Vou esperar Boa. alguém colocar. Ah, é. Vamos lá, vamos lá. Quem mais vai colocar aqui o palpite de ser interpretação ou fato? Escrevam aqui no chat para a gente conseguir ver. Quem não puder escrever no chat, abre o microfone, vamos conversar um pouquinho para entender o que é fato e o que é interpretação. É isso que eu ia falar, porque eu tô dirigindo, é, não consigo escrever. Por Mas eu favor. acho, é, eu acho que a primeira é interpretação, Uhum. a segunda, nesse momento agora é um fato, porque eu estou ansiosa. A terceira é uma interpretação, a quarta é uma interpretação também, e a quinta é uma interpretação. Será que eu errei todas? Ou Vou eu não anotar, entendi a dinâmica? eu vou anotar a sua aqui, Laísa. Me relembra qual é o teu gabarito. A número 1, você achou que é? Para mim, a única que é fato a que para mim é fato, porque eu estou ansiosa, realmente. Então, para mim, o fato é só que eu estou ansiosa. As Boa. demais são todas interpretações. Beleza, perfeito. Então, fato é a número 2. Agora que eu tô olhando para o chat aqui, deu o nosso horário, deixa eu ver. Stefani colocou 1, interpretação, 2, fato, 3, fato, 4, interpretação, 5, fato. A Ana colocou 1, interpretação, 2, interpretação, 3, fato, 4, interpretação, 5, interpretação. Carla Costa, 1, interpretação, 2, fato, 3, fato, 4, interpretação, 5, interpretação. Olha, quero dizer que uma pessoa acertou, viu? Vou falar o gabarito agora, vamos ver. E vou explicar por que cada coisa é tal coisa. Vamos lá. Deixa eu passar.
Já apareceu para vocês, gente, o gabarito? Ou ainda não? Peraí, que eu voltei. Agora foi. Olha, quem acertou, quem gabaritou foi a Carla Costa. Se alguém gabaritou também, Carlinha. mas vamos lá. Gabarito. O cliente não gostou do meu trabalho. Por que que é interpretação? Acho que esse aqui todo mundo acertou. Gostar ou não gostar vai passar por um viés do que você entende que é uma demonstração de que alguém gostou. Tem pessoas que são mais reservadas, que não vão ter tanto uma característica ali de face, né? Ou tem pessoas que entendem que para gostar do trabalho tem que mandar um feedback enorme. Às vezes a pessoa vai falar: gostei muito do seu trabalho, parabéns. Então, gostar ou não gostar vai da interpretação de cada um. Número 2, estou me sentindo ansiosa. Emoção. A emoção, a gente entende que às vezes as pessoas confundem o estado. Então, eu estou me sentindo ansiosa. Às vezes a pessoa, na verdade, ela está se sentindo com medo, mas entendendo aqui que é um estado emocional de ansiedade, a pessoa somente que ela pode dizer o que ela está sentindo. Então, estou me sentindo ansiosa é um fato. Você pode concordar ou não. Então, não acho que é ansiedade não, mas o estado de alguém só a pessoa pode trazer. Não fechei nenhum serviço hoje. Isso é um fato. Por quê? Ninguém pode contestar. Ou você fechou ou você não fechou. São coisas rígidas, são coisas claras. Número 4, não sou boa o suficiente. Isso aqui é uma interpretação. Por que que é uma interpretação? Porque é uma crença, é uma ideia enraizada que a pessoa pode ter de não ser boa o suficiente. E, na verdade, a maioria das pessoas que tem essa crença de não serem boas o suficiente são pessoas muito competentes e são pessoas muito boas no que fazem, mas tem um nível de autocobrança tão grande que faz com que ela não reconheça o próprio valor, não reconheça a própria capacidade. Então, ela sempre avalia as suas próprias ações e seus próprios resultados como não sendo bons o suficiente. Isso é puramente uma interpretação. E 5, ninguém apoia o meu trabalho. Isso é uma interpretação também. E é uma interpretação até um pouco polêmica, porque alguém pode pensar, ué, como assim? Eu tenho um fato, ninguém curtiu, ninguém compartilhou e ninguém comentou nas minhas fotos no Instagram. Ninguém comentou nas minhas publicações. Bom, mas o apoio ele pode vir de diferentes formas, não necessariamente estando lá no Instagram. Às vezes a pessoa nem tem rede social, às vezes ela vai ter um apoio emocional, vai falar, tô junto com você, vai te ajudar nos bastidores, não especificamente ali no Instagram, na rede social. Então, ninguém apoia o meu trabalho, além de ser uma interpretação, é um erro de pensamento. Por quê? Para que a gente consiga pensar que ninguém apoia o seu trabalho, você precisaria conhecer todas as pessoas. Então, novamente, isso é uma interpretação. Mas qual que é o problema de fato e de interpretação? A gente sofre não é pelo fato, mas é pela interpretação. Então, eu não estou sofrendo porque eu fiz um bom trabalho e eu avaliei, aliás, fiz um bom trabalho, né? Mas eu avaliei aquele trabalho que eu fiz como não sendo bom o suficiente. Então, eu sofro pela minha avaliação, e não pelo fato em si, não pelo resultado que eu gerei. Então, esse tipo de relação que a gente tem com aquilo que a gente pensa vai trazer um panorama de realmente algo mexer com a gente emocionalmente e fazer com que a gente tenha uma reação talvez não muito boa na nossa vida. Então, bom, passando aqui, trouxe alguns exemplos de como situações iguais, diferentes. Vamos lá. A situação, eu trouxe uma, e é a seguinte: médico pediu exames. Vamos supor que uma pessoa foi fazer uma consulta e trouxe algumas queixas para o médico, e o médico pediu alguns exames antes de dar um parecer, antes de dar uma medicação, ele pediu alguns exames. Pronto. O pensamento da pessoa número um foi o seguinte: que médico exagerado, não tem a necessidade de tantos exames assim. A pessoa não é médica, mas o profissional pediu os exames, mas a pessoa tá ali avaliando. Que exagero, não tem necessidade de eu fazer tanto exame. Qual é a emoção que ela vai sentir? Raiva. Por quê?
Ela achou exagero da parte do médico, ela ficou com raiva desse médico, e o comportamento dessa pessoa foi o seguinte: guardar o pedido na bolsa e não agendar exame nenhum. A queixa dela passou. Ela simplesmente disse que isso era exagero e que não tinha necessidade, ainda ficou com raiva do médico. Então, qual foi a situação? Médico pedir exames. A pessoa número 2. Opa. Tá voltando aqui para mim. Agora foi. A pessoa número 2 teve outro pensamento, mas a situação foi a mesma. Teve a queixa e o médico pediu os exames. A pessoa número 2 pensou o seguinte: nossa, ele me passou muitos exames. Devo estar com uma doença grave. Aí quem é ansiosa vai com certeza se identificar, porque a pessoa que é ansiosa está sempre pensando na maior catástrofe possível. Então, o médico pedir exame, pronto, é o fim, estou com alguma doença muito grave. E o comportamento que essa pessoa teve, ligou para o esposo chorando. O médico pediu o exame, mas essa pessoa, olha a dificuldade dela, né? Como a gente pode agir de forma diferente. Ela já ficou muito ansiosa, muito preocupada, já sofrendo por antecipação, achando que está com uma doença grave. Detalhe, não agendou o exame, não nem levou para o médico de volta, mas já estava chorando com o esposo, porque começou a pensar que estava com uma doença grave. E a pessoa número 3? A pessoa número 3 também passou pela mesma situação. Foi ao médico, levou uma queixa, o médico pediu exames e ela pensou: nossa, como esse médico foi cuidadoso. É sempre bom fazer check-ups de rotina. De repente ela também pensou: poxa, alguns médicos nem têm o cuidado de pedir alguns exames. Que bom que esse médico foi cuidadoso. E aí a emoção que ela sentiu foi neutralidade. Ela ficou ali em equilíbrio e ligou para marcar os exames. Uma mesma situação, uma consulta lá no médico, gerou 3 diferentes reações. E geralmente o que a gente percebe diante de dificuldades, ou seja, a pessoa que está com uma queixa, está com uma demanda e foi ao médico. A gente observa 3 pessoas, né? Então, uma que guardou os exames, não quis fazer nada, a outra que marcou o exame e a outra que ligou para o esposo chorando. E a gente consegue ver, o que a gente consegue visualizar é a reação, é o comportamento, é a ação que a pessoa faz. Mas além disso, o que está por trás é o que ela pensou. E aí que a gente entende a ligação entre o que a gente pensa, ou seja, o que a gente interpreta, o que a gente sente e como a gente reage diante disso. A Stefane, ela trouxe na introdução como a gente se conheceu, que foi através da mentoria e especificamente no final da mentoria não, no final do reality, onde tinha 3 finalistas e eu era uma delas. E, bom, quando eu estava ali como finalista, as curtidas, elas mudavam muito, porque o critério de votação era a quantidade de curtidas. E eu ficava numa expectativa, eu queria muito participar, representar a mentoria, seria algo bem bacana, mas no último dia estava ali oscilando entre primeiro e segundo lugar e eu não ganhei. E sendo psicóloga, gravei um vídeo, postei lá nas redes sociais um vídeo explicando que não é situação, não é sobre perder o reality, é sobre como eu vou lidar com isso. Tem pessoas que poderiam pensar: nossa, que vergonha, agora eu vou sumir das redes sociais, imagina, não posso mais aparecer aqui. Se a pessoa ficasse envergonhada, ela provavelmente iria sumir mesmo, iria deixar de postar no Instagram, enfim, iria sumir. Uma outra pessoa poderia começar a pensar: o que que as pessoas estão pensando de mim? Nossa, eu sou uma perdedora. Eu ia ficar ansiosa e ia passar dias ruminando no que as pessoas estão pensando sobre mim. Uma outra pessoa poderia pensar: nossa, essa é a minha última oportunidade da vida. Nossa, que triste ter perdido isso. Nunca mais eu vou conseguir, com 26 anos, que é a minha idade. E poderia começar a se lamentar e, ai, também não quero mais saber de nada. Não quero mais saber, não quero mais postar, não quero saber de nada. Enfim, então qual que seria a situação? O que que é o fato? Aquilo que a gente não contesta. O fato é: perder o reality, gente. Isso é o fato. Fato é aquilo que a gente não contesta. Perdi o reality. Agora, interpretação é o que cada pessoa vai fazer diante disso. Então, gravem bem essa máxima. Não é o que acontece, é como a gente lida com a situação. E posso até abrir para vocês, estender que isso até em situações muito graves.
situações talvez muito desafiadoras, como falecimentos, como divórcios, como tantas situações que qualquer pessoa poderia sofrer e vai sofrer mesmo, porque faz parte, mas como vai lidar? O que que vai interpretar? Então, novamente, né? Não é a situação, não são as dificuldades da vida, mas é sobre a gente ter uma mentalidade forte, forte no sentido de conseguir suportar o que é de fato desafiador. Então, trouxe aqui essas 3 situações para relembrar vocês sobre isso. Fato: médico pediu exames, ninguém vai contestar. Ah, mas eu acho que foi exagero. Ah, mas eu acho que eu tô com uma doença ruim. Ah, eu acho que ele foi cuidadoso. Isso aí é interpretação, cada um tem a sua. Mas o fato é que o médico pediu exames. Não, o fato é que ele é cuidadoso? Não sabemos, mas ele pediu exames. Isso é um fato, colocou ali no prontuário do paciente, no pedido médico. Agora, são 3 interpretações diferentes que geraram 3 emoções diferentes, que geraram 3 comportamentos diferentes. E o que que eu queria deixar aqui para vocês? Questionem os pensamentos de vocês. Por que questionem os pensamentos de vocês? Porque eu não quero trazer aqui que é tão somente o nosso pensamento, mas é uma mentalidade diferente. Isso vai englobar, inclusive, o que a gente sente, o que a gente e como a gente reage. Existem formas diferentes para a gente lidar com as adversidades, com as dificuldades, diante do que a gente interpreta. E uma interpretação está muito além de mudança de pensamento, mas é uma mudança de uma mentalidade, é algo bem mais macro. Eu sei que a Stephanie tem esse viés aqui na mentoria, então provavelmente ela já trouxe dentro do método dela tudo que ela entende como uma mentalidade forte, e é exatamente isso. É conseguir entender que as situações que a gente passa na nossa vida vão ditar fatos, mas o que a gente interpreta e como a gente lida com isso é o que vai ditar o nosso futuro. Então, é justamente isso que precisa acontecer. Mas, ok. E na prática, como é que funciona? Muitas vezes a nossa forma de pensar e de interpretar está distorcida da realidade. E é justamente por isso que precisamos questionar o nosso pensamento, além de saber diferenciar o que é fato e o que é interpretação. Então, eu trouxe para vocês esse exercício aqui da gente pensar o que é fato e o que é interpretação, justamente para que a gente comece a parar, pensar e avaliar na nossa vida se a gente está sofrendo realmente lá no fundo pelo fato ou por uma interpretação. Ah, o cliente não fechou. Isso representa que eu não sou uma boa empreendedora? Então, por conta disso, por não ser uma boa empreendedora, eu simplesmente não vou mais postar nada, desisto no meio do caminho, vou me estagnar? Não, gente, é possível lidar de forma diferente. Não é a situação, todo mundo passa por dificuldade, mas é como a gente lida com isso. E é sair também de uma posição de vítima, ou seja, ó céus, ó terra, tudo acontece comigo. Não, gente, também não é assim. Todo mundo tem dificuldade, a gente não vai avaliar se uma dificuldade é maior ou menor do que a outra, até porque não é possível que isso aconteça. As pessoas podem sofrer muito por coisas que, de repente, para você não são tão fortes assim, mas outras não, possam viver de forma diferente. Mas ainda assim, quando a gente pensa no resultado, a gente precisa entender que esse sofrimento está vindo da interpretação, do que a pessoa pensa e do que a pessoa interpreta sobre as dificuldades, sobre o sofrimento é resultante, né? Mas sobre a dificuldade em si que ela está passando. E aí trouxe também uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, na verdade é um método para a gente conseguir questionar esses pensamentos, quando esses pensamentos eles não são tão funcionais assim. Então, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, a gente avalia pensamento e interpretação de 2 formas: pensamentos funcionais e disfuncionais, ou pensamentos, crenças adaptativas ou desadaptativas. E o que significa isso? Pensamento disfuncional é todo pensamento que te atrapalha. Crença desadaptativa é toda a ideia enraizada que você tem que te paralisa. Então, é popularmente conhecido como crença limitante. Acho que todo mundo já deve ter escutado esse termo.
crença limitante na terapia cognitivo-comportamental é crença desadaptativa, é crença disfuncional. Por quê? É algo negativo a seu respeito que te atrapalha. E não é pensar de uma maneira mágica, ou seja, mudar o pensamento para positivo. Não, mas é para uma forma realista. É encarar as dificuldades de frente e falar, ok, estou passando por isso, é uma dificuldade, mas não é o fim. Eu posso mudar, independente de quantos anos eu tenho, de quanta experiência na vida eu já passei. Não é a situação, é o que eu interpreto da situação. Então, aqui eu coloquei esse método, né, que é questionamento socrático, e algumas perguntas para que possa ser algo que a gente vai aprender agora, a gente vai internalizar, mas que a gente vai usar para a vida. Então, eu coloquei aqui. Quais as evidências que comprovam que o seu pensamento automático é verdadeiro? Ou seja, você pensou que ninguém está gostando do meu trabalho. Ah, eu nunca vou conseguir empreender porque ninguém gosta do meu trabalho. O que que comprova que o teu pensamento é verdadeiro? Quantas pessoas conhecem teu trabalho? Quantas pessoas existem no Brasil, no mundo, para você achar que ninguém gosta do seu trabalho? Você vai sofrer por isso, se você continuar pensando que ninguém gosta do seu trabalho. Agora, talvez não seja um pensamento positivo achar que todo mundo gosta do seu trabalho. Isso não é uma verdade. Você pode trocar esse pensamento, você pode começar a pensar de uma maneira alternativa, como, bom, algumas pessoas gostam do meu trabalho ou algumas pessoas podem gostar. Eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso continuar fazendo e divulgando o meu próprio trabalho. Mas aqui está uma pergunta que ajuda muito. Quais as evidências comprovam que o meu pensamento é verdadeiro? Porque eu estou sofrendo por ele. Uma segunda pergunta: existe possibilidade de eu ter um pensamento mais realista? Será que é realista achar que ninguém gosta do meu trabalho? Será que eu posso achar que algumas pessoas não gostam? Porque isso é mais realista de fato, não é pensar de forma positiva ou pensar de uma maneira mágica, mas é pensar de forma realista. Como você se sente acreditando nesse pensamento? Como é que você se sente acreditando que ninguém gosta do seu trabalho, você nunca vai conseguir empreender? Provavelmente você se sente triste ou se sente ansioso, porque imagina pensar que ninguém gosta do seu trabalho, isso vai despertar ansiedade, isso vai fazer com que você fique ali ruminando, remoendo aquilo ali por dias, meses, anos. E tem pessoas que estão presas e vão ficar presas nisso. Então, cuidado, cuidado quando você começa a pensar que nunca vai conseguir nada na vida. Por quê? Porque você vai sofrer por isso. Nunca vou conseguir nada da vida. Quantos anos você tem? 40. Nunca vou conseguir nada na vida. Gente, como que isso é verdadeiro? Como que esse pensamento te ajuda? Te ajuda nada. Você vai ficar parado. Tem pessoas que falam: ah, eu já não estou mais na idade de começar. 30 anos, 35 anos. E aí é uma expectativa de vida de 80, mas fica presa aos 35 no sofrimento. Isso é um pensamento desadaptativo, é um pensamento disfuncional. Agora, como você se sentiria se esse pensamento mudasse? Ou seja, como você acredita ser melhor para o teu emocional ter um pensamento mais adaptativo? Bom, eu já não tenho mais 18 anos, mas ainda há tempo. Eu posso mudar de carreira, eu posso mudar de mentalidade. Isso causa um efeito emocional muito positivo. Então, talvez você pensar que, já não tenho 18 anos, mas eu ainda tenho tempo, não vai te trazer uma empolgação de início, mas vai te trazer um alívio. Não, ainda tem tempo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso entrar para uma mentoria, eu preciso me atualizar no mercado, eu preciso estudar tal coisa. Pronto, aí sim você vai começar a agir de forma diferente. E fica inclusive aqui uma orientação, caso vocês conheçam pessoas que têm algumas reações, alguns comportamentos de procrastinação, de estagnação, geralmente são pessoas que são muito perfeccionistas. Então, a procrastinação ela anda muito ao lado do perfeccionismo, que é 8 ou 80. Ou eu faço tudo perfeito, ou eu não faço nada. Ou tem que estar tudo em perfeito estado, ou eu não saio do lugar. Pronto, pensamento tudo ou nada, 8 ou 80. Vai fazer você ficar parado. Porque o momento perfeito não existe, o ambiente perfeito não existe, condição perfeita não existe. Isso aí vai gerar procrastinação, mas a pessoa que procrastina, ela não é preguiçosa, ela é perfeccionista na sua maioria. Existem pessoas que procrastinam porque acham que não são boas o suficiente, então se eu não sou boa o suficiente, eu nem vou tentar, eu nem vou me arriscar. Mas se você se comprometer a questionar esses pensamentos, primeiro, antes de questionar, identificar quais são esses pensamentos, isso vai fazer com que você consiga se sentir
menos ansiosa, consiga se sentir mais neutra para agir de forma diferente. Bom, essa penúltima que eu gosto muito, inclusive, eu gosto de fazer com os meus pacientes, é algo mais arriscado, mas vocês podem fazer também, que é o seguinte: quando a gente está muito ansioso, a nossa mente começa a catastrofizar, pensar no pior que pode acontecer. O exemplo que eu trouxe hoje nessa aula, da pessoa que acha que está com uma doença ruim, né? Então ela liga para o esposo chorando, achando que está com uma doença ruim porque pediram um exame para ela, que o médico fez um pedido do exame. Ok, tá. Imagina que você está com uma doença ruim. O que de pior pode acontecer? Ah, eu vou parar minha vida porque eu vou ter que fazer tratamento. Nananana. Beleza. Ok. Como é que você pode superar isso? Ah, eu preciso fazer um tratamento, talvez eu fique algum tempo parada, mas eu posso superar fazendo o melhor que eu tenho no momento presente, na minha condição presente, antes de saber qual é o tratamento. Ok, percebem o nível de ansiedade diminuindo? Por quê? Porque às vezes a gente começa a sofrer por coisas que não aconteceram. Tem uma frase que eu amo de Mark Twain que fala o seguinte: eu já sofri por muitas catástrofes na minha vida. Algumas delas eu passei. Ou seja, ele viveu, ele sofreu muitas vezes por coisas que a mente dele despertou, que a mente dele trouxe. Mas poucas foram as vezes que, de fato, o pior aconteceu. Então, isso aqui fica para a gente conseguir também se questionar. Tá, eu estou temendo tanto não ser bom o suficiente. Eu acho que ninguém vai comprar minha mentoria, ninguém vai comprar meu produto e eu estou começando a empreender. Tá, e se isso acontecer? Ninguém comprou o seu produto, ninguém entrou para sua mentoria. Esse é o pior que poderia acontecer? Sim, esse é o pior que pode acontecer. Como que você pode superar isso? Será que você precisa entrar para uma outra mentoria? Será que você precisa aperfeiçoar teu estudo? O que você pode fazer? Agora, se você interpreta isso como uma confirmação de que você não é capaz, uma confirmação, aí realmente vai ser muito difícil. Mas se você consegue mudar, ter um pensamento alternativo, isso vai te ajudar a lidar diferente com dificuldades iguais às das outras pessoas. É isso que faz com que alguns avancem e outros fiquem parados. Não é situação, porque é difícil para todo mundo. É complicado para todo mundo, as dificuldades são as mesmas, mas a forma como a gente lida é diferente. E a última pergunta desse questionamento socrático é a seguinte: se um amigo seu, imagina que é tua melhor amiga está nessa situação, não vendeu nenhum produto digital ainda, ela está sofrendo, ela tá muito desanimada, tá pensando em desistir. Imagina esse cenário. Se a sua amiga estivesse nessa situação, você ia falar para ela desistir mesmo? Que não era para ela continuar porque ela é uma perdedora? Provavelmente não. A chance disso acontecer é muito mínima. Por quê? Porque a régua que a gente mede as pessoas geralmente é diferente da nossa. A nossa régua é muito maior. Então, para o outro, não, relaxa, vai dar tudo certo, estou contigo, não desiste não. Mas eu não, eu preciso vender todas as vagas da minha mentoria. Eu preciso ter um lançamento maravilhoso do meu produto digital. Tem que ser perfeito. Senão nem vale a pena. Mas se fosse sua amiga, você não ia falar isso. Então por que você faz isso com você? Né? Então, pensar como se fosse uma outra pessoa vivendo o que você está vivendo pode te ajudar muito. Então, se um amigo seu estivesse nessa mesma situação e tivesse esse pensamento, o que você diria para ele? E o que você diria para ele é o que você vai dizer para você. Você vai fazer essa autorreflexão. Você vai ter esse momento primeiro, né, de autopercepção, ou seja, observar, tomar a minha realidade como, de fato, um estado, e depois eu vou começar a me questionar. Depois eu vou começar a autorreflexão, ou seja, depois eu vou começar a trazer alguns questionamentos e a refletir se o que eu estou pensando ou a maneira como eu estou interpretando, de fato, tem me ajudado. E é isso que faz com que algumas pessoas realmente consigam lidar com dificuldades, lidar com adversidades e problemas na vida de uma maneira muito mais assertiva do que outras que fazem das dificuldades uma máxima e um definitivo da sua vida. Dificuldades acontecem com todas as pessoas que estão aqui, as que já estão ao vivo, as que vão ver a gravação depois, mas todo mundo passa por dificuldades. Está difícil para todo mundo. Uns com mais dificuldades em alguma área, outros com mais dificuldades em outras.
mas todos nós passamos por dificuldades. O que vai realmente ditar a diferença é como a gente lida com isso. E é possível, gente. A possibilidade mudando a nossa forma de interpretar, mudando a nossa forma de sentir, ou seja, o efeito emocional, e por consequência, mudando os nossos comportamentos. E é isso, gente. Deixa eu diminuir aqui a tela para conseguir ver. Deixa eu conseguir sair aqui, parar de compartilhar. Ô, Gabi, ótima aula. É uma coisa simples, né? Mas que passa tão batido no nosso dia a dia. E eu não sei, eu imagino que a maioria da turma aqui seja ansiosa, né? Hoje nós estamos numa população ansiosa, né? Uma sociedade, comida, tudo muito ansiogênico. Eu, particularmente, sou muito ansiosa. Eu brinco que eu sou um balão de gás hélio. Se toda a minha autoconsciência, o que eu tenho de terapia, o que eu estudo, não me puxar a minha filha de volta para a realidade, eu emburaco e vou embora. Assim. Se eu brinco, se soltar o balãozinho de gás hélio, ele vai embora. E esse exercício do pior cenário possível, eu uso muito isso para fazer alguma coisa, ou alguma coisa que eu tenho medo, né? É, E para tudo, assim, tá, gente? Desde quando eu comecei a dirigir, eu pensava na pior das hipóteses, eu subir esse morro, o que que vai acontecer? Ah, na pior das hipóteses, o carro vai descer de ré, mas ele não vai virar, não vai bater. Mas eu falei, ah, então tá, então eu vou subir. Eu uso muito isso até hoje. E tanto para coisas que estão fora do meu controle, quanto para as que estão. E eu sempre olho assim, o pior cenário possível. Ah, no pior cenário possível, eu vou fazer tal e tal coisa. E isso me dá muita coragem. Sabe? Quando eu pensei assim, eu vou escolher trabalhar num hospital só que eu goste e fazer, me posicionar lá, e lá eu vou ter qualidade de vida e não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo, mas você vai pôr todos os ovos numa caixinha só? Aí eu falei, bom, não. Eu tenho o consultório de procedimento estético, eu estou começando um negócio no digital, e na pior das hipóteses, eu vou bater no fulano, eu vou fazer é, ultrassom em clínica de volume. Então, assim, na pior das hipóteses, algum jeito eu vou dar. Ah, então eu vou fazer. Isso é muito encorajador para mim, sabe? E essa técnica é excelente. E isso, né? Sempre a gente voltar e pensar assim, será que isso realmente é o que é? Ou é só mais uma neurose que eu vou ficar alimentando na minha cabeça? Geralmente vai ser uma neurose, né? Exatamente isso. O exemplo que você deu foi maravilhoso sobre a questão profissional, porque muitas das vezes a ansiedade paralisa, mas muitas das vezes a gente consegue questionar essa ansiedade e usar ela a nosso favor, como você fez. Não, eu tenho várias formas, eu estou pensando aqui no que pode acontecer e como que eu posso ter o controle disso. Então, é não pensar só no que está aqui no presente, mas até como a gente pode lidar caso realmente o que é temido venha a acontecer. Aconteça. Não que depois eu vá ficar oscilando, não, eu vou tendo outros mini picos de ansiedade, mas eles são muito mais dentro do controle. É aquilo que eu sempre falo, né? A gente não muda tanto assim a nossa essência, né? Tem umas coisas que a gente reprograma, mas a nossa vida é, é sentir, agir e vir lá do consciente e pôr para o lugar que eu quero, né? Puxar para o lugar que eu quero. E é cansativo, gente, mas ser ansioso também é cansativo, né? Tá reclamando da mesma coisa, sei lá, um trabalho que não muda, um relacionamento que não muda, um peso que não muda, também é cansativo. Então, não vai ter jeito, não. Viemos para cá para trabalhar, tá? Para ter trabalho, Exatamente isso. Muito bom. tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar é, essa essa ideia, né, de o que que é o pior, né, o que que pior vai acontecer e parando aqui para pensar nos piores momentos da minha vida, eu acho que se eu soubesse disso, teria sido melhor, sabe? Aliás, teria sido menos pesado, né? Porque a gente fica muito na ansiedade, é o que você falou, na ansiedade do que não aconteceu. E aí, quando você pensa,
Cara, por que que eu nunca. Assim, eu tô aqui assim, gente, por que eu nunca pensei isso antes, sabe? Sim. Muito legal, assim. E muito legal mesmo. Valeu a Ai, pena. Acho que se eu tivesse chegado só pra essa parte, super teria valido a pena essa aula. Porque, nossa, por que que eu nunca pensei nisso antes? Esses insights é que são muito bons, né? É de insight em insight que a gente vai mudando e exato. conquistando as coisas, né, Gabi? Exatamente. Nossa, Excelente, Gabi. obrigada, obrigada. E Fiquei vou feliz. usar isso com a minha irmã, porque acho que a ansiedade é uma coisa que, né, tá entre a gente, e, assim, tadinha, ela tá muito ansiosa e eu vou levar isso pra ela. Cara, coisa que eu aprendi hoje. O que que pior pode acontecer nesse cenário que você tá? Legal. Exatamente. Exatamente. Eu sempre penso assim, será que esse pior é que eu consigo resolver? Aí eu falo, consigo. Então tá bom. E se eu não consigo resolver? Então não tem o que fazer, Não né? tá na sua mão, É, excelente. Como é que eu Isso. nunca pensei nisso antes? Exatamente. Isso traz tanto alívio, porque de fato se torna uma preocupação improdutiva a gente ficar pensando no e se. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Tá, então imagina esse cenário realmente. Imagina viver isso, porque muitas das vezes uma mente ansiosa, por ser uma mente muito criativa, quando a gente usa essa mente criativa para negócio, gente, maravilhoso. Mas quando a gente usa essa mente criativa para catástrofe, faz com que a pessoa sofra muito. Então, imaginar realmente o cenário acontecendo faz a pessoa já pensar no controle, como ela pode lidar. Posso lidar? Ótimo, já tenho um plano aqui de emergência. Mas se eu não puder, eu simplesmente descarto, porque se torna uma preocupação improdutiva. E aí te faz perder noites de sono, perder talvez eventos, coisas que você possa fazer, porque você está ali ruminando e trazendo à tua memória, trazendo à tua mente coisas que não aconteceram e que talvez não aconteçam. Isso, inclusive, é uma técnica que a gente usa muito até para o tratamento de, por exemplo, toque. Pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Então, é algo aí para ser explorado. Vocês que tiveram esse insight aqui, passem adiante, porque isso pode ajudar muita gente. Definitivamente. muito obrigada, Gabi. Maravilhosa você. Obrigada pela participação das meninas, tá? Yeah. Gente, essa aula vai ficar no Drive, tá? Na área de membros, na verdade. Tá bom? O Gabriel vai subir pra gente amanhã. A minha produção já me pediu encarecidamente para vocês responderem o nosso NPS no nosso grupo, tá bom? Me ajudem a ajudar a produção, gente, a melhorar a mentoria para vocês, tá bom? Então, deixa eu ver. A Carlinha também gostou da aula. Muito obrigada, Gabi, de verdade, tá? É, é isso, meninas. Fica na plataforma, amanhã já vai estar lá, tá bom? Muito obrigada a todas, muitíssimo obrigada, Gabi. Foi um prazer tê-la Obrigada, aqui. Gabi, foi um prazer. Foi um prazer. E é isso, meninas. Mais uma vez, parabéns aí pela dedicação, né? De estarem na segundona à noite, vencido o primeiro dia da semana e se dedicando a vocês, tá bom? Contem comigo. Beijos. Beijo. Obrigada, viu? Abraço para todas.